Olá pessoal, que é o professor Janer, canal Mãos que Emocionam. Hoje a temática é abordagem educacional e cultura do surdo. Pessoal, é muito importante. O primeiro momento é familiarizar os alunos, justamente com a história, a língua, a cultura e como que foi o sistema educacional, ou seja, as filosofias educacionais, os métodos utilizados na época. Pessoal, é importante termos uma interação sobre a historicidade. Bora lá, pessoal, firme aí para nós entendermos essa linda história. Vamos pegar a viagem nessa navegação. Bom, primeiro momento se trata aqui da educação do surdo, é uma introdução. O conhecimento da história, bem como as filosofias e métodos educacionais criados para os alunos com surdez, possibilita a compreensão da relação existente entre o comprometimento linguístico dessa população, a qualidade das suas interações interpessoais e o seu desenvolvimento cognitivo. Desse modo, a história da educação surda possibilita uma análise crítica das consequências de cada filosofia ou método do ensino no desenvolvimento de crianças surdas. Inicialmente, a sociedade tinha uma ideia muito negativa da surdez, enfatizando sempre os seus aspectos negativos. Na antiguidade, os surdos foram percebidos de diversas formas, com piedade e compaixão, como pessoas castigadas pelos deuses ou como pessoas enfeitiçadas. Por isso mesmo, foram abandonadas ou sacrificadas. A crença de que a pessoa com surdez era uma pessoa primitiva fez com que persistisse até o século XV a ideia de que ele não poderia ser educado. Sendo assim, tais pessoas viviam totalmente à margem da sociedade e não tinham nenhum direito assegurado. Só a partir do século XVI é que se tem notícias dos primeiros educadores de pessoas com surdez. Cardano foi o primeiro a afirmar que o surdo deveria ser educado e instruído, afirmando que era crime não instruir um surdo. Vários educadores se propuseram a criar diferentes metodologias para ensinar as crianças com surdez. Alguns se baseavam apenas na linguagem oral, ou seja, a língua auditiva oral, utilizada em seu país. Outros, diferentemente, pesquisaram e defenderam a língua de sinais, que se constitui em uma língua espaço-visual, criado através de gerações pelos próprios surdos. Pessoal, tá aí uma leitura da introdução da educação surda. Percebemos que dentro da história teve diversas filosofias, métodos educacionais criados para o aluno com surdez. Pessoal, vocês imaginam nessa época? Primeiro momento, o surdo ele está à margem da sociedade. O surdo é uma pessoa desconsiderada. O mundo grego, na época, pessoal, pessoas negras, surda, canhoto, eram jogados de cima das montanhas. Pessoas, vocês imaginam que absurdo um ser humano ser tratado dessa forma? Então, inicialmente, a sociedade tinha uma ideia negativa da surdez. Uma pessoa inválida, com defeito, não serviria para estar à sociedade, porque não tinha assim, uma competência linguística. Ou ter competência linguística era o surdo falar da forma de uma modalidade oral auditiva.
Tá aqui, pessoal, essa temática. É questão de todos observar, ter uma visão diferenciada. Eu tenho que ter história para me compreender como que foi a batalha desse surdo até chegar agora. O que está ocorrendo agora? As mudanças, as batalhas, os entraves. Você já tinha parado para pensar a história do surdo? O que aconteceu com o comprometimento linguístico dessa população? Logicamente, teve um atraso cognitivo em relação à linguística desse surdo, desse indivíduo. Foi massacrado, deixado apático. Era tido como coitadinho. Isso é coisa da gente pensar. Mas a minha pergunta é essa. Será que teve uma mudança? Agora, em pleno século XXI? Então a história, ela é doída. Ela é cheia de marcos. Veja bem. Primeiro momento, a filosofia da época educacional começou pelo oralismo. Depois nós traçamos aí a comunicação total, depois o bilinguismo cultural. Esse surdo, ele não tinha um direcionamento, não tinha uma questão norteadora. A antiguidade do surdo foram percebidos de diversas formas, com piedade, compaixão, porque foram castigados pelos deuses, pessoas enfeitiçadas. É um cúmulo do absurdo. A crença de que a pessoa com surdez era uma pessoa primitiva fez com que persistisse até o século XV a ideia de que ele não poderia ser educado. Vamos pensar numa situação dentro da educação surda. A pessoa não tinha uma educação assegurada. Essa pessoa ela era banida de casar, de direitos civis, de direitos religiosos. O que era esse ser humano? Era alguém apático, afastado da sociedade, não tinha liberdade de expressar, de comunicar, não tinha métodos eficazes para sua desenvoltura, para estar inserido, aceitado na sociedade, interagindo dentro de um processo interacionista. Essa é a marca que tivemos da educação surda no passado. Vários educadores se propuseram a criar diferentes metodologias para ensinar as crianças com surdez. Alguns se baseavam apenas na linguagem oral, ou seja, na língua auditiva oral utilizada em seu país. Outros, diferentemente, pesquisaram e defenderam a língua de sinais, que se constituía em uma língua espaço-visual criada através de gerações pelos próprios surdos. A gente percebe dentro da leitura que o surdo ele não tinha uma estrutura na época. Um defendia uma filosofia, outro defendia outra filosofia, e o surdo acabava se perdendo. Quando apareceu que Girolamo Cardano, ele foi o primeiro a afirmar que o surdo deveria realmente ser educado e instruído, afirmando que era um crime não instruir um surdo. Justamente, ele é um ser humano como qualquer outra pessoa. Cardano, porém, era médico, teve um filho surdo. Diz a história que ele foi inventor de aparelhos amplificador para chegar até o ouvido do indivíduo, a comunicação, para que ele pudesse justamente manter esse canal oral. Pessoal, deu para perceber aí? Mas logicamente ele vai fazer o bem, mas de uma forma oral auditiva. Eu te faço a pergunta. Nós somos ouvintes, nós oralizamos, e o surdo?
diferente, o canal dele é diferenciado, é espaço visual. A gente dá para perceber que a batalha foi grande, não foi fácil. Então vem passando paulatinamente vários educadores até conseguir uma abordagem educacional, compreender a cultura, os hábitos do surdo. Pessoal, você que está estudando a língua de sinais, começou pelo um curso básico ou interpretação, enfim, é interessante, preciso e necessário para que você tenha um grande êxito. Você entender um panorama sobre a surdez. Compreender essa historicidade. Vai te ajudar a você compreender esse outro indivíduo. Você ter um olhar diferente sobre o outro. Então seja bem-vindo à história da educação do surdo. Segundo momento. Na história da educação do surdo, é permeada por discriminação e luta pelo reconhecimento e direto a ter uma educação inclusiva. Na Idade Antiga existia duas visões de mundo para com os surdos. Ou eles eram vistos como pessoas castigadas ou enfeitiçadas. E eram abandonados por suas famílias ou mortos, ou eram vistos como seres privilegiados e dignos de serem castigados pelos deuses. Roma e Grécia Antiga, os surdos eram vistos como seres castigados, inválidos ou incômodos para a sociedade. Portanto, eram jogados ao rio ou de penhascos, e só se salvavam aqueles que conseguissem sobreviver ou aqueles cujos pais os escondiam, sendo que, segundo o filósofo Aristóteles, guarda bem sobre esse nome, filósofo Aristóteles, aqueles que não falavam não possuíam a linguagem e, portanto, não possuíam pensamento. Em contraste, no Egito e Pérsia, os surdos eram considerados como criaturas privilegiadas, enviados dos deuses, porque acreditavam que eles comunicavam em segredo com os deuses. Havia um forte sentimento humanitário e respeito. Protegiam e tributavam aos surdos a adoração. No entanto, os surdos tinham uma vida inativa e não eram educados. Na Idade Média, os surdos eram vistos como sujeitos estranhos e objetos de curiosidade da sociedade. Eram proibidos de receberem a comunhão porque eram incapazes de confessar seus pecados. Também haviam decretos bíblicos contra o casamento de duas pessoas surdas, só sendo permitido aqueles que recebiam favor do Papa. Além disso, existiam leis que proibiam os surdos de receber heranças e direitos como cidadãos comuns. Somente na Idade Moderna que a visão sobre os surdos começou a ser humanizada. Em 1500, o filósofo e médico Girolamo Cardano afirmava que os surdos possuíam a habilidade para a razão e que a surdez e a mudez não era impedimento para desenvolver a aprendizagem, sendo que o melhor método para ensinar era através da escrita. Pessoal, deu para compreender o raciocínio lógico? Nós temos aqui a Idade Antiga, nós temos aqui a Idade Média e temos aqui a Idade Moderna. Então vem passando por várias fases. Então o surdo era extremamente banido da sociedade. Quando você chega na Idade Antiga, na Grécia, nós temos aqui um filósofo chamado-se Aristóteles. Olha só o pensamento, além de raciocínio de Aristóteles. Aristóteles, aqueles que não falavam, não possuíam a língua e, portanto, não possuíam o pensamento. Então, Aristóteles, ele teve uma visão que
Nós buscamos a lógica do pensamento. Na velocidade da luz, nós se organizamos, decompomos as palavras, emitimos o som. Se esse surdo ele não busca a lógica do pensamento, ele não faz essa desenvoltura, então ele não é um ser pensante. Um idiota, ele não pensa. Cometeu um grande erro, esse grande filósofo, percebendo que ele tinha uma ótica oral auditiva, porém, o surdo, ele desenvolveu um outro sentido. Ele perdeu a audição, ou seja, ele teve uma lesão. Se ele teve uma lesão no seu ouvido, logicamente, o seu aparelho fonador não foi desenvolvido, porque ele perdeu um dos seus sentidos. Mas o falar para Aristóteles era oralizar. Mas será? Fica uma pergunta aí. Será que o falar é só oralizar? Eu falo com o corpo, com a expressão. Eu falo de forma diferente. E no caso do surdo, o ouvido dele é os olhos. Ou seja, a percepção. As suas mãos é um meio de comunicação. A partir de desenvoltura na língua de sinais, com estudo, trabalho de campos, foi se percebendo que a melhor forma era a língua de sinais. Mas dentro das filosofias educacionais, nós temos aí a filosofia chamada oralismo, foi conhecido como o Império Oralismo. Perdurou-se durante 100 anos. E a partir desse momento, houve uma proibição. Em 1880, teve-se o Congresso de Milão, onde reuniram os pesquisadores, professores, médicos, fizeram-se uma votação. E nessa votação, logicamente, quem ganhou? Logicamente, os ouvintes. Vamos utilizar o método oralista. Você vai aprender a falar. Oraliza comigo. Fala teu nome, papai, mamãe. Imagina, você que está iniciando agora a língua de sinais. Que absurdo. Você colocar o outro dentro de um outro mundo, com outros hábitos. Olha só o nome dessa filosofia educacional. Império oralista. Império. Império é aquilo que é posto, colocado, coercitivamente. Pessoal, ainda mais uma língua, você tem que estudar com prazer. Você tem que ter prazer para desenvolver essa língua. A partir desse momento, todas as instituições educacionais eram proibidas a língua de sinais. Amarravam a mão dos surdos para eles não comunicarem com as mãos e forçavam a eles a oralizar dentro de um processo de fonologia. Eram levadas às escolas e, logicamente, teve-se uma boa desenvoltura? Não teve uma boa desenvoltura. Teve-se, na verdade, um atraso cognitivo. Olha só o massacre que acontece nessa época. Quando você chega na Idade Média, eles eram proibidos de receber a comunhão, porque era incapaz de confessar seus pecados. Haviam decretos bíblicos contra o casamento de pessoas surdas. Olha que absurdo, pessoal. Eram privados de direitos civis, de atuar como cidadão. O que era esse surdo, na verdade? Um grande sofredor. Banido, porque não tinha a sua língua, a sua estrutura própria.
pessoal, é uma temática que nós precisamos rever com bastante carinho. E agora trazendo para a atualidade. O que nós precisamos, enfim, para melhorar cada dia mais para essa educação para o surdo. Tá aqui, pessoal, uma história, né, bastante impactante. É importante para que nós podemos abrir a nossa mente e compreender o outro e se colocar no lugar do outro. Tá bom, pessoal? Pessoal, até a próxima aula. Venha estudar com bastante alegria. Tá aí uma explicação clara, de forma que o aluno, educando, iniciante na área de língua de sinais, vai estudar com bastante prazer. Professor Janier, canal Mãos que Emocionam. Não deixe de dar o seu like aí, ok? Aperta naquele sininho e todo vídeo novo vai estar chegando para você, tá bom? Um abraço, estuda com bastante prazer. Tchau.